Você sabe quais são as promessas reservadas para os salvos em Jesus pela palavra de Deus? Hoje nós vamos aprender na lição de número 13, última lição desse primeiro trimestre da CPAD em 2024, sobre esse tema, as promessas bíblicas para os salvos. Esse texto é comentado pela irmã Thaís de Paula Martins. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus da Bleia, aqui de Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. E você que está chegando por aqui pela primeira vez, ô gente boa, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, envia essa aula para alguém, deixa um comentário aí e vamos agora para o nosso momento de leitura bíblica. E eu espero que através da palavra, Deus confirme em teu coração a ministração de hoje em nome de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Chegamos então na última lição desse trimestre, onde nós vamos abordar, na lição de número 13, sobre as promessas bíblicas para os salvos. Essa lição, ela traz uma abordagem bem interessante, porque traz o tema sobre a história da salvação. Essa lição já foi comentada em 2022, estamos reprisando ela para que você possa crescer em Cristo. A nossa leitura bíblica em classe se localiza em João, capítulo 14, versículos 1 ao 3. Deus prometeu para a gente o céu. Leia também a mensagem que se localiza em 1 João, capítulo 2, versículo 25, junto com os teus alunos. Não se esquecendo que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes. Também todo esse material está disponível para você aqui no canal e no Spotify. Você pode nos seguir, estar conosco em nome de Jesus. Como eu já comentei essa aula, eu vou estar reeditando para que você possa aprender sobre esse recurso e essa aula que ficou de excelência para o teu crescimento. O meu desejo é que o Senhor te abençoe e te aguardo por aqui já no segundo trimestre da CPAD em 2024, para a glória de Deus, que você tenha uma ótima aula em nome de Jesus. Quando nós estudamos a doutrina da salvação, nós compreendemos que a doutrina da salvação, como estudamos durante todo esse trimestre, ela está interligada também com diversas doutrinas que estudamos aqui. Que doutrinas são essas? São doutrinas sistemáticas. Por exemplo, ao estudar a doutrina da salvação, nós entendemos a respeito da doutrina do pecado, porque pecamos e qual é a nossa necessidade de sermos salvos em Jesus. Quando nós estudamos também a doutrina da salvação, nós compreendemos agora, como proposta de hoje, a respeito das bênçãos que Deus tem para os salvos. E uma dessas bênçãos está interligada na pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, que nós compreendemos agora que somos morada, templo de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, podemos desfrutar do fruto do Espírito, isso é bênção. Podemos desfrutar também dos dons espirituais. Quando nós aprendemos a respeito das doutrinas em si, descobrimos que a doutrina da salvação traz para a gente uma relevância muito grande. Nós precisamos ser salvos em Jesus. Precisamos agir pela fé em Cristo, colocar a nossa vida à disposição do Senhor, agirmos para a glória de Deus. Esse é o seu papel como cristão, orientando o teu aluno e auxiliando ele a crescer em Jesus. Como a gente está finalizando o trimestre, eu acredito que você deve estar organizando também exatamente uma didática muito boa com os teus alunos para fechar esse trimestre para a glória de Deus. E é necessário que você tenha essa visão de falar sobre a salvação mais uma vez e agora dos benefícios, das bênçãos. E quais são essas bênçãos que Deus tem preparado para conosco? Deus tem preparado bênçãos celestiais, sobrenaturais, bênçãos materiais também, porque a partir do momento que nós somos salvos em Jesus, a nossa cosmovisão ela muda, ela é diferente, nós utilizamos os nossos recursos para a glória de Deus, na própria mordomia cristã. Deus também tem bênçãos para a gente na área do relacionamento, na área sentimental, porque Deus prepara para os servos coisa boa, presentes preciosos. E avançando, o primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto: as bênçãos materiais. Em primeiro lugar, nesse primeiro ponto, nós precisamos destacar o que é verdadeiramente a prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica ela não está ligada diretamente à vida financeira. A verdadeira prosperidade bíblica está ligada à salvação. Ou seja, se eu quero ser próspero, eu preciso ser salvo em Cristo. A verdadeira prosperidade tem um fundamento em Jesus. A verdadeira prosperidade, ela traz para você paz, alegria, bondade de Deus.
E a verdadeira prosperidade também traz para você bênçãos materiais. Essas bênçãos materiais são dadas por causa da graça e a misericórdia de Deus. E nós, como servos de Cristo, também devemos agir em prosperidade. Eu sou próspero a partir do momento em que eu sou grato também. Eu também agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, por todos os benefícios que Ele tem me concedido. É por isso que nós ofertamos, dizimamos para a glória de Deus também. Ser próspero significa ser bem-sucedido e viver bem, com base então de Salmos capítulo 1, versículo 3. Ser bem-sucedido e viver bem é estar debaixo da bênção de Deus. A verdadeira prosperidade é o reconhecimento que nós temos da bênção de Deus sobre a nossa vida. Se Deus retirar a mão, nós não seremos prósperos. A verdadeira prosperidade, como nós estamos apontando para você, ela está intimamente interligada com a sua salvação em Jesus, a partir do momento que você deixa a sua vida ser guiada por Cristo. Quando nós olhamos exatamente para Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, nós vemos aí a riqueza do reino, a riqueza das bem-aventuranças. O primeiro versículo lá, o versículo 3 do capítulo 5 diz: bem-aventurados são os pobres de espírito. Que pobreza é essa? A pobreza que está se referindo aqui não é uma pobreza financeira, mas é uma pobreza espiritual, de olhar para si e reconhecer que nada que você faça, que nenhum recurso que você compre, possa então garantir a tua salvação. É reconhecer que você depende de Jesus. Isso é a verdadeira prosperidade. Reconhecer que tudo que nós temos vem da parte de Deus. Deus nos dá tudo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que a verdadeira prosperidade está interligada à gratidão. A verdadeira prosperidade não está somente ligada à questão financeira, mas ela está ligada ao meu temor e à minha gratidão a Deus. Ou seja, nós podemos ser perseguidos, nós podemos perder todos os recursos financeiros, nós podemos passar por certas situações difíceis e ainda assim sermos prósperos, por causa da graça de Deus. Paulo destaca muito bem lá no capítulo 8 de Romanos que nada pode nos afastar do amor de Jesus. Paulo também destaca que esse Deus ele é sábio, lá no capítulo 11, a sua sabedoria é incomparável. Ou seja, quando nós entendemos o sentido da verdadeira prosperidade, compreendemos o que ele disse, lá em Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13, que ele sabia passar por necessidade, sabia passar por situações difíceis, mas ele colocava sua confiança. Ele diz, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso sim é a verdadeira prosperidade. Você tem colocado a tua confiança em Jesus, tem sido grato pelas bênçãos que ele tem te dado, tem sido grato pelo temor da salvação, tem sido grato pela generosidade de Deus sobre a sua vida, dizimando e ofertando. Fale sobre isso com os teus alunos também. O dízimo e a oferta é um símbolo da nossa gratidão. Não estamos pagando nada a Deus, até porque não temos condições disso. Mas quando nós levamos diante da presença de Deus, estamos dizendo que o pouco que nós temos, nós queremos agradecer a Deus, porque Ele tem nos dado em fartura e prosperidade. Diante disso, vamos avançar agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. As bênçãos espirituais. Quais são as bênçãos espirituais que Deus tem preparado para os salvos? Vamos listar elas aqui para você em 3 subtópicos. A primeira delas, está no primeiro subtópico, é a salvação. A primeira bênção espiritual que Deus tem para conosco é a salvação. Observe, por exemplo, Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Deus já providenciou a salvação antes da fundação do mundo. Nós percebemos que a primeira bênção espiritual que Deus tem para conosco foi planejada antes de nascermos, antes de sermos gerados. Isso demonstra também o pleno amor de Deus. A salvação é exatamente esse projeto de Deus. Então, a primeira bênção espiritual que nós podemos desfrutar é a bênção da salvação. Ter um relacionamento com Jesus. Voltarmos agora para o estado de perfeição a partir de Cristo. Termos um relacionamento direto com Deus. Essa é a primeira bênção. Você e teu aluno pode desfrutar dessa bênção. Ser livres, então, da escravidão do pecado. Ser livres, então, da escravidão do inimigo.
e ter a verdadeira liberdade em Jesus. A verdadeira liberdade não está em se prostituir, usar drogas e ir para o mundo. A verdadeira liberdade está em, diante desse mundo que é mau, eu escolho servir Jesus. Isso é um grito de guerra, um grito de independência da nossa vida do pecado para servirmos agora a Deus. É esse o nosso papel em Jesus. A verdadeira salvação é um presente de Deus e isso nós podemos desfrutar. O segundo subtópico destaca então para a gente o batismo com o Espírito Santo. Tem muita gente que pergunta, será que o batismo é com ou não o Espírito Santo? Isso não tem problema nenhum. Os dois termos falam da mesma coisa. Nós precisamos destacar para você o que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo ele está além da salvação. Isso quer dizer que nós, crentes em Jesus, a partir do momento que você aceita Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em você. Você é morada do Espírito Santo. É por isso que o irmão que ainda não fala em línguas, ainda não foi batizado com o Espírito Santo, ele tem sonhos espirituais, ele sente a presença de Deus, ele chora, Deus trabalha no coração dele, ele é morado do Espírito Santo, ele está sendo santificado por Jesus, a presença do Espírito Santo está ali. Mas o batismo é a segunda bênção que nós acreditamos. E essa segunda bênção é exatamente fundamentada nesse relacionamento que nós estamos tendo agora com Deus. Quem é que batiza? É Jesus. A partir do momento que você é batizado com o Espírito Santo, há uma evidência externa, que nós chamamos do falar em línguas. O falar em línguas, para nós pentecostais, é a primeira evidência desse batismo espiritual, o batismo do Espírito Santo. É a confirmação que esse batismo está presente. Também precisamos entender que a pessoa que ainda não fala em línguas, ela sente a presença de Deus, ela tem visões espirituais, tem sonhos espirituais, porque ele é morada do Espírito Santo. Mas o verdadeiro batismo está fundamentado a partir desse primeiro ato para a gente, que é o falar em línguas. E aí, a partir disso, vem então os demais dons que nós vamos estudar com você agora no terceiro subtópico. O terceiro subtópico destaca agora sobre os dons espirituais. A Bíblia lista para a gente cerca de 21 dons espirituais. Todos os dons são dados, então, para a edificação das pessoas, para a edificação das pessoas em Cristo. Existem diversas listas no Novo Testamento sobre dons espirituais. Existe a lista que está presente em Romanos, capítulo 12, versículo 6 a seguir. Existe a lista que está presente lá em 1 Coríntios, capítulo 12. E existe a lista também citada para a gente lá em Efésios capítulo 4. São dons espirituais e ministeriais. Que dons são esses? Quando nós observamos na primeira lista de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 11, você vai encontrar aqui listado na própria lição. Dons de revelação, como palavra e sabedoria, palavra e ciência, palavra e discernimento. Vamos definir para você. O que é a palavra e sabedoria? Quando se refere à palavra e sabedoria, está demonstrando exatamente uma sabedoria fora do comum, sobrenatural. A pessoa não estudou para ter aquilo. A pessoa não fez nenhum curso para ter aquilo. E Deus dá a palavra sábia na hora certa, no momento certo, como uma consolação para o coração de alguém. Eu não sei se você já passou por isso, mas pessoas que têm o dom de palavra de sabedoria, ele tem a palavra certa no momento certo, em momentos difíceis. O segundo dom que nós encontramos é palavra e ciência. Palavra e ciência já dá esse entendimento exatamente da compreensão sobre as Escrituras. Não é porque a pessoa fez um curso teológico, ela utilizou ferramentas hermenêuticas, que ela tem uma habilidade de pregar a palavra. Palavra e ciência vai além disso. A pessoa pode ter feito o curso, pode ter feito alguns treinamentos, mas é a palavra e ciência que traz a compreensão correta do texto, a iluminação sobre o que o autor bíblico quis dizer para a edificação da igreja. Existe também o discernimento de espírito, que também é um dom espiritual dado pelo Espírito Santo para identificar na igreja aquilo que é espiritual e aquilo que não é, aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual, para a edificação dos crentes. Tem também a lista de dons de poder, como o dom da fé, dons de curar e operação de maravilhas. Observe que a fé também é listada como um dom. Essa fé aqui não é a fé para a salvação, como nós já explicamos aqui.
Essa fé que estamos trabalhando é uma fé sobrenatural que acredita no impossível de Deus. Observe que ele está interligado com mais dois dons. Dons de curar, está no plural. Dons de curar, de operação de milagres para curas divinas. E também dons de maravilhas, situações sobrenaturais, situações incríveis realizadas pela fé na vida daquele que crê. Nós encontramos também outros dons listados aqui na própria lição, como dons de elocução, são dons da fala. Que dons são esses? Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. A profecia aqui que nós estamos dizendo é a profecia para edificação. Deus usa pessoas no dom de profecia que você nunca viu, que você nunca conheceu, e essa pessoa tem o dom de profecia e te traz uma mensagem poderosa para a tua edificação em Cristo. Edificação. Observe também que nós encontramos aqui a variedade de línguas. Variedade de línguas é o dom das línguas, aonde nós temos então a possibilidade de experimentarmos essa ação poderosa do Espírito Santo em nós. O dom das línguas pode ser dado de duas maneiras, inclusive na classe dos adultos nós estamos estudando sobre isso. Ele pode ser dado, por exemplo, através da maneira da xenolalia e da glossolalia. Glossolalia, que é uma palavra grega para esse estudo, destaca que é a variedade de línguas, línguas que não podem ser interpretadas, não conhecidas, sobrenaturais. E a xenolalia fala de línguas conhecidas. Essa visão aqui é para a ação missional. O dom das línguas é um dom missional. Isso quer dizer que a pessoa nunca estudou idioma, nunca estudou dialeto, e Deus vai lá e batiza essa pessoa com um idioma terreno para a edificação de alguém. Vou citar um exemplo. Nós enviamos um missionário para o Zimbábue. No Zimbábue, além da dificuldade da língua, lá existem diversos dialetos. O missionário tinha um culto marcado para poder realizar o trabalho e no dia um intérprete que ajudava ele na pregação não pôde ir. Porém, ele foi. E chegando lá, ele orando ao Senhor, Deus trabalhando no coração dele, Deus usou ele de forma sobrenatural, tomou ele no espírito. Ele começou a pregar em línguas. Ele não sabia o que estava acontecendo, só sabia que estava cheio do poder de Deus. Quando ele finalizou a mensagem, o intérprete chegou e achou algo incrível, sobrenatural acontecendo ali. E quando o intérprete se aproximou dele, disse: pastor, o senhor acabou de pregar na língua nativa do povo aqui dessa aldeia, dessa comunidade. E essas pessoas que estão vindo à frente, levantando a mão, estão aceitando a Jesus como seu Salvador. Quem é que faz isso? É o Espírito de Deus. E isso é sobrenatural, é real também, você pode entender. Existe também interpretação de língua. Às vezes a pessoa ela interpreta o dom da variedade com a interpretação de línguas, dizendo o seguinte, que só pode falar em línguas se tiver interpretação. Não é bem assim. A variedade de línguas ela é dada para edificação, para uma ação missionária, mas a interpretação ela é dada para edificação agora da igreja. De repente Deus quer tomar alguém em línguas na igreja, na comunidade, e alguém cheio do Espírito de Deus, porque é ele que faz isso, entende tudo o que está acontecendo para a edificação dos santos e repassa isso para os irmãos. Nós também encontramos alguns dons listados lá em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Que dons são esses? Como, por exemplo, o dom de anunciar a mensagem, propagar as boas novas de salvação, o dom do serviço, o dom do ensino, você que ensina pode ter esse dom, o dom de trazer ânimo, o dom de liderança, de ajudar os outros. Além do que não está listado aqui, tem outra lista lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Dom de profeta, que é ministério profético, o apostólico, pastoral também, para edificação dos santos. Gente, que Deus abençoe você. Espero estar contribuindo contigo, entendendo a respeito dessas bênçãos espirituais. E o terceiro e último ponto da aula de hoje trata sobre as bênçãos celestiais. As bênçãos celestiais estão interligadas à volta de Jesus. Deus tem para os salvos exatamente um novo corpo, um novo nome, uma nova morada. Glória a Deus. E muito em breve Cristo retornará. Ele prometeu lá em João capítulo 14, versículo 1 ao 3, que ele retornaria. A Bíblia fala de diversas passagens descrevendo que Cristo retornará para arrebatar a sua igreja. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14 a seguir, registra isso para a gente. O apóstolo Pedro também destaca essa vinda sobrenatural de Cristo,
João diz que ele voltará e retornará mais uma vez, especialmente em Apocalipse, como também no Evangelho de João, relatando que as bênçãos celestiais estão interligadas exatamente ao novo céu e à nova terra que Deus tem preparado para os santos. Nós vamos habitar no céu de glória, no novo céu e na nova terra, preparado para nós. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento, em um abrir e fechar de olhos. Esse arrebatamento é somente para os salvos em Jesus, aqueles que se entregaram a Cristo pela fé através da salvação. Nós, os salvos, nos encontraremos com Cristo nos ares. Aqueles que morreram com Jesus primeiro ressuscitarão e nós nos encontraremos com essa turma abençoada diante da presença de Cristo. Participaremos então do tribunal de Cristo, onde vamos receber o galardão. E depois nós vamos participar na glória da ceia das bodas do Cordeiro. Após esse período, como nós acreditamos, nós cremos que retornaremos agora com Cristo, naquilo que nós chamamos de segunda vinda de Cristo, gloriosa, onde Cristo aparecerá com a sua igreja para vencer Satanás, a besta e o falso profeta. E é claro que também vamos entender a partir dessa perspectiva bíblica aqui, compreendendo a partir desse ensino, que Cristo então estabelecerá o seu reino durante 1000 anos. E nós, como igreja, os salvos, desfrutaremos desse reino. Após o milênio, Satanás será solto mais uma vez. E irá convencer muita gente, que no caso aqui não é a igreja, a pecar. A terra será destruída e julgada. E nós habitaremos com o Senhor na santa cidade, para sempre, na glória com Deus. Eu espero ter te ajudado durante todo esse trimestre. Gente boa, se eu te ajudei, deixa teu comentário, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Se você está afastado de Cristo, volte para Jesus, deixa aí teu comentário. Vai ser um prazer orar por você. Utilize o teu celular com leitor de QR Code, nós vamos orar por você também. Também quero lembrar a você que é importante servir a Cristo. E te aguardo por aqui no próximo trimestre. Como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que vão te ajudar a crescer em Cristo, conhecendo sobre as bênçãos da salvação. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto Raízes Teológicas do Pentecostalismo, da editora Carisma. Esse material pode te ajudar muito a crescer em Jesus. Muito legal esse texto. Também o Credo das Assembleias de Deus. É importante você ter a declaração de fé para entender um pouco mais sobre como nós acreditamos nas bênçãos espirituais, materiais e celestiais. E também Falar em Línguas, o Maior Dom. Vale muito a pena você ter esse material também, crescendo em Cristo, tratando a respeito do que eu apresentei aqui para você. Um beijo no teu coração e até o próximo trimestre, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.